Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 2 de abril de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. Pode ocorrer chuva e trovoadas em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7-2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, principais obras do PAC têm atrasos de até 4 anos. Folha de São Paulo, país barra a entrada de 28 estrangeiros por dia. O estado de São Paulo, Dilma vai anunciar mais 18 bilhões de reais de incentivos à indústria. Correio Brasiliense, bancos elevam tarifas em 78% e ampliam lucro. Valor econômico, multis promovem o Brasil na rede global da inovação. Estado de Minas, crack se espalha por Belo Horizonte. Jornal do Comércio, espanhóis terão regra dura para entrar no Brasil. 0 hora de Porto Alegre, para estancar a crise, DEM dá ultimato a Demóstenes. Partido tenta, já na manhã de hoje, forçar a desfiliação e a renúncia do senador goiano. Brasil Econômico, o governo economiza 1 bilhão e 700 milhões de reais com cortes de salários irregulares. O Popular, Operação Monte Carlo, em gravação, ex-comandante da PM pede dinheiro à Cachoeira. Diário da Manhã, OAB pede a renúncia do senador Demóstenes. 7-3. Vamos saber agora os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, o governador Marconi Perillo e a presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, a Maria Zaida Turk, anunciam daqui a pouco o edital de 4 novas chamadas públicas da Fundação. Na mesma solenidade, no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, eles darão posse também aos novos membros do Conselho Superior da FAPEG. E as chamadas públicas, né, as 4 chamadas públicas, destinam-se ao apoio financeiro do governo de Goiás, por meio da FAPEG, a propostas de participação de pesquisadores em eventos científicos no Brasil e no exterior, da realização de eventos científicos no estado de Goiás, de implementação do Programa de Apoio ao Núcleo de Excelência, o PRONEX, e a chamada pública FAPEG Universal. Os programas envolvem recursos de cerca de 12 milhões de reais. E o motorista que atropelou a menor Beatriz Barbosa, de 11 anos, que veio a óbito na semana passada, se apresenta daqui a pouco, está previsto, né, a apresentação dele daqui a pouco, às 9 horas da manhã, na Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. Então, ela morreu ali no setor Novo Planalto, na região noroeste de Goiânia. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã, aqui mesmo no Mundo em sua casa. Agora são 7h05. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Deputado apresenta projeto de lei que prevê prêmio para quem denunciar corruptos. O combate à corrupção é um dos desafios no Brasil, mas o assunto tem ganhado projeção nos últimos anos. O que não faltam são sugestões, propostas para se combater esse tipo de crime. O deputado João Campos, do PSDB, apresentou um projeto de lei na Câmara, o qual prevê a premiação para pessoas que delatarem corruptos e também para policiais que prenderem pessoas corruptas.
esse cidadão, ele será premiado com 1% do valor da corrupção. E o policial que elucidar a corrupção, investigou, esclareceu daí por diante, também será premiado. Ele será premiado na carreira dele, sendo promovido na carreira para a classe imediatamente superior, por merecimento, ainda que não tenha vaga. Eu acho que é uma forma da gente ir criando a cultura anticorrupção do país e estimulando tanto a instituição que tem o dever de investigar, quanto o cidadão comum a denunciar e a participar desse processo de mudança no Brasil. Agora parece que no Congresso Nacional, tudo quanto é matéria que trata de combate à corrupção, normalmente encontra muita barreira. Por quê? Encontra algumas dificuldades, mas nós estamos conseguindo avançar. Por exemplo, já no ano passado nós aprovamos na Câmara o projeto que trata das organizações criminosas do Brasil, uma legislação muito importante também, não só para o crime organizado, do ponto de vista da violência, da criminalidade, mas do ponto de vista também da corrupção, que é um outro tipo de criminalidade. Conseguimos aprovar no ano passado um projeto de lei que aperfeiçoa substancialmente a legislação de lavagem de dinheiro do país. Então a gente tem algumas dificuldades, mas nós estamos conseguindo avançar. Esse projeto está em fase inicial de tramitação na Câmara Federal. 7:07. O vereador propõe lei que pode definir prazo de espera de consultas, exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. O vereador Elias Vaz, do PSOL, apresentou o projeto que determina prazos máximos de espera por exames, consultas e cirurgias eletivas por meio do SUS em Goiânia. Seriam 15 dias para exames, 30 por consultas e 60 por cirurgias. Segundo ele, a proposta ainda será discutida em audiências públicas e os prazos podem ser alterados. O que nós queremos é fixar metas, prazos concretos para que as pessoas que ficam na fila, não é na fila física, é uma fila virtual, porque as pessoas ficam em casa aguardando, estão na lista de espera, elas possam ser atendidas dentro de prazos razoáveis, porque o que está acontecendo em Goiânia é uma situação de que às vezes as pessoas ou agrava a sua situação ou chega a vir a óbito antes mesmo de fazer, às vezes, uma cirurgia. De acordo com Elias, a Prefeitura não terá aumento de gastos caso o projeto seja aprovado. Para ele, existe a possibilidade até de economia, já que o estabelecimento de prazos evitará a evolução de doenças e tratamentos caros. Eloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. O problema da falta de recursos das prefeituras vai ser discutido amanhã em Goiânia. Muitos municípios não vão cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O presidente da Associação Goiana dos Municípios, Márcio Cecílio Siciliano, reclama que a cada dia aumenta a preocupação, a atenção dos prefeitos, pois as receitas diminuíram, aumentaram as responsabilidades e corre o risco de não cumprirem a lei de responsabilidade fiscal. A mobilização urgente Prefeitos em Alerta, marcada para esta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Goiás, pretende buscar o norte de atuação para pressionar o Congresso Nacional, diante de temas como a redução no crescimento do Fundo de Participação dos Municípios, os repasses do ICMS-CELG e o piso nacional dos professores. Nós precisamos discutir de que forma vamos atuar, de que forma vamos buscar e sensibilizar o Congresso Nacional com relação ao piso nacional dos professores. A maioria dos municípios hoje já comprometem mais de 100% do Fundeb somente com o pagamento do piso nacional do salário dos professores. Nós não somos contra esse piso de forma nenhuma, mas nós precisamos buscar solução, nós precisamos buscar mais recursos para poder honrar com essa responsabilidade. Além do mais, essa queda de receita está assustando sobremaneira, porque aumentou-se muito, tanto o salário mínimo, quanto o custeio das administrações municipais. Em razão disso, nós estamos assustados com os próximos dias. Esse mês de março foi um mês de muita queda e está assustando, está colocando a maioria dos municípios numa situação financeira triste, constrangedora até. Na última sexta-feira, os municípios goianos receberam a terceira parcela de março do FPM, 53 milhões, descontados os valores do Fundeb. 7:10. Deputados discutem melhorias de incentivos para o turismo em Goiás. A audiência pública promovida pela Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa reuniu representantes de vários setores. Em debate, o programa Pro Turismo que está sendo elaborado e que no futuro será enviado ao projeto de lei à Assembleia Legislativa propondo a sua criação. O presidente da Goiás Turismo, Aparecido Sparapani, detalha os objetivos desse programa. Na realidade, o Pro Turismo ele vem para poder dar uma certa autonomia à Goiás Turismo com relação às suas ações, principalmente na parte de divulgação, de trabalhar
melhor os municípios turísticos, em prol de fazer com que esses municípios todos tenham um crescimento sustentável em relação a outros destinos já consagrados. Thales Barreto, deputado do PTB e presidente da comissão, diz que o momento é oportuno para se discutir o incentivo do turismo no estado devido à Copa do Mundo de 2014. Nós estamos vivendo um momento diferenciado, um ímpar da história do Brasil, que é a Copa do Mundo 2014. E o grande chavão e o grande legado da Copa do Mundo é o turismo. E eu, como presidente da comissão de turismo, sei da importância de nós abrirmos novos leques e de nós incentivarmos o turismo de uma forma diferenciada. E eu tenho certeza que a sensibilidade do governador Marconi, do secretário Simão Sirineu, vai ser importantíssimo para nós criarmos o Proturismo. O que é o Proturismo? É os moldes da Lei Goiás, do Proesporte, é o crédito otorgado que o governo dá para que as empresas possam estar investindo no turismo e criando expectativas positivas em tantos pontos turísticos importantes que tem o estado de Goiás. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. Política nacional. As suspeitas envolvendo o senador Demóstenes Torres têm paralisado o trabalho da oposição no Congresso. O grupo, que já é minoritário, agora precisa lidar com o peso das suspeitas sobre o senador, uma de suas principais lideranças. Na avaliação do líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, o caso tem prejudicado o trabalho da oposição, principalmente pelo constrangimento que tomou conta da bancada. Demóstenes Torres é suspeito de ligações estreitas com o empresário Carlinhos Cachoeira, investigado pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo. Álvaro Dias reclamou que a demora na escolha de um presidente para o Conselho de Ética do Senado, responsável pela decisão de dar andamento à representação apresentada pelo PSOL contra Demóstenes por quebra de decoro parlamentar, tem servido para aumentar ainda mais o constrangimento no Senado. O presidente do Senado, José Sarney, convocou a reunião do Conselho para o dia 10, na terça-feira, após o feriado da Semana Santa. O objetivo da reunião é eleger um presidente para o órgão. O titular do cargo, o senador João Alberto de Souza, se licenciou do Senado no final do ano passado para assumir um cargo no governo do Maranhão. E o senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, está no cargo de forma interina. E o presidente da OAB pede renúncia imediata do senador Demóstenes Torres. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, pediu a renúncia imediata do senador Demóstenes Torres, do Democratas. Ele está sendo investigado por envolvimento com o esquema de exploração ilegal de jogos de azar em Goiás e com o empresário Carlinhos Cachoeira, preso na Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Para Ofir Cavalcante, o senador não tem mais condições morais de permanecer no cargo. O teor das conversas dele com o empresário Carlos Cachoeira o tornam inábil do ponto de vista moral a continuar à frente do Senado Federal. Ele está a exercer um mandato que lhe foi delegado pelos eleitores. Ele precisaria ter uma conduta, como todo mundo esperava que tivesse, e que ele vinha demonstrando ter, de seriedade. E a partir do momento em que ele perde esse tipo de credencial, ele fere de morte todo esse compromisso e essa credibilidade que poderia ter ao representar a sociedade brasileira. Demóstenes Torres foi relator da Lei da Ficha Limpa no Congresso Nacional. Também escreveu o prefácio de um livro escrito pelo presidente da OAB sobre o tema e era reconhecido pela defesa da ética. Com as denúncias, Ofir Cavalcante diz que se sente apunhalado, assim como o povo brasileiro. É uma punhalada no coração de todos os brasileiros que viam nele uma pessoa que representava todo esse combate à corrupção, a zelar pela ética, pela conduta moralmente aceitável. Portanto, nesse momento nós nos sentimos órfãos. O senhor pessoalmente se sentiu apunhalado também, doutor? Sim, como todo povo brasileiro. Eu sou um cidadão brasileiro, não sou eleitor de Goiás, não votei no senador Demóstenes, mas tinha nele, efetivamente, um representante de uma oposição séria. Em interceptações telefônicas da Polícia Federal, o senador foi flagrado em negociações com Carlinhos Cachoeira. Ele recebeu um ultimato do Democratas. A sigla pretende expulsar Demóstenes Torres do partido. De Brasília, Natália Pianegonda. Agora são 7h15. O Partido Popular Socialista, o PPS, anunciou que vai pedir explicações formais por meio de seu Conselho de Ética ao deputado federal Stepan Essessian, do PPS do Rio. O parlamentar confirmou ao jornal Folha de São Paulo ter recebido R$175 mil do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, acusado de chefiar uma quadrilha que explorava o jogo ilegal. De acordo com a assessoria do partido, Stepan
terá uma semana para enviar explicações ao partido sobre sua situação. O Conselho de Ética do PPS vai analisar o caso. Messessian solicitou seu afastamento de todos os cargos ocupados no partido. De acordo com o deputado, o dinheiro emprestado seria usado para a aquisição de um imóvel residencial. Ele disse que havia solicitado um empréstimo bancário, mas como não tinha garantias de seu recebimento, recorreu ao empresário para não perder o negócio. Segundo Messessian, como o empréstimo do banco foi aprovado, ele acabou devolvendo o dinheiro de Cachoeira. Gravações da Polícia Federal mostram que o grupo do empresário Carlinhos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, acusado de chefiar uma quadrilha que explorava o jogo ilegal, utilizou servidores da Infraero e da Receita Federal para obter facilidades na entrada e saída de mercadorias contrabandeadas no aeroporto de Brasília. Um dos citados nas conversas é Raimundo Costa Ferreira Neto, Ferreirinha, servidor da Infraero, e o outro é Wagner Wilson de Castro, inspetor-chefe da alfândega da Receita Federal em Brasília, chamado durante a madrugada para liberar malas do grupo de Cachoeira. Em uma gravação de janeiro de 2011, Cachoeira estava em Miami e acertou com o sargento da Aeronáutica, Hidalberto Matias, o Dadá, a volta ao Brasil por Brasília. O chefe da alfândega da Receita no aeroporto, Wagner de Castro, não foi monitorado, mas é citado como alguém que teria ajudado o grupo. Os servidores negaram as acusações. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Polícia Militar desmanchou na tarde passada, na Vila Regina, aqui em Goiânia, um laboratório de fabricação de drogas. De acordo com a Polícia Militar, 4 homens foram presos e um menor de 17 anos foi apreendido durante a ação. Na casa foram encontrados cerca de 4 quilos de crack, 5 de pasta base de cocaína, uma balança e um revólver calibre 32. Um segurança de 28 anos morreu e 2 colegas dele, um de 25 e outro de 21 anos, ficaram feridos após serem atingidos por tiros em uma festa rave no residencial Recanto dos Amigos na madrugada deste domingo em Caldas Novas. O delegado Lanivaldo José Marques disse que o homicídio aconteceu durante uma briga entre 2 grupos que estavam no residencial. Segundo a Polícia Civil, os jovens teriam se desentendido e logo em seguida um deles sacou uma arma e efetuou 4 disparos. O Hospital Municipal de Caldas Novas informou que os 2 seguranças feridos receberam os atendimentos de emergência e o estado de saúde deles é regular. Quem pretende tirar a carteira de motociclista deve se preparar. As provas serão mais rigorosas. De acordo com o diretor técnico do Detran Goiás, Horácio Santos, o Conselho Nacional de Trânsito deve editar em breve uma resolução determinando novas regras para a prova de obtenção da CNH para motociclistas. A prova atual é feita em poucos minutos. O candidato precisa apenas cumprir um pequeno trecho, passar por cones e sobre uma plataforma com 25 centímetros de largura. Horácio Santos diz que o novo exame vai exigir mais do candidato. Nós colocaríamos exigência como caixa de brita, uma circulação maior, onde a pessoa seja obrigada a passar a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, com velocidade maior, mesmo que num circuito fechado, mas mostrando essa habilidade dele, a concentração para fazer isso, maior número de cones, rampa, subida e descida. Então, dificuldades que podem ser colocadas na prova deveriam, porque ele vai enfrentar isso no dia a dia. Somente no ano passado, o Detran registrou cerca de 10 mil acidentes envolvendo motociclistas em Goiás. Para Horácio Santos, com o trânsito cada vez mais violento, para tirar a carteira de habilitação categoria A, o candidato precisa estar mais preparado. Nós estamos criando várias ações para preparar melhor o condutor goiano. 90% de todos os acidentes com motocicleta têm vítimas. Com automóvel, é 30% dos acidentes que têm vítimas. Com motocicleta, 90%. Com bicicleta, 97%. Quer dizer, nós temos que interferir decisivamente nessa questão da motocicleta e da bicicleta. Estamos criando também uma escola pública de trânsito para formar melhor o condutor na área rural. Esse, que era um antigo vaqueiro que andava a cavalo, conduzindo passo, hoje está trocando o seu cavalo por motocicleta, sem habilitação, sem capacete, sem os cuidados mínimos. Temos que intervir nisso. Então são várias ações focadas para melhorar a nossa prova, melhorar a formação do condutor de motocicleta. O diretor técnico do Detran, Horácio Santos, acredita que a resolução que vai modificar a prova deve ser editada ainda este semestre. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Inscrições para a 14ª edição do FICA vão até o dia 9 de abril. Chegando à 14ª edição, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental tem muito o que comemorar. O FICA se tornou referência no mundo inteiro em cinema ambiental.
e tem uma das maiores premiações da América Latina. A mostra competitiva é conhecida pela qualidade das produções, conforme explica Fabrício Nobre, superintendente de ação cultural da Secretaria Estadual de Cultura. A mostra oficial premia curta, longa, média-metragem, série televisiva e filmes goianos. A gente tem 4 dias de mostra, são entre 18 e 24 horas de filme. Fabrício destaca ainda que uma das marcas do FICA é estar sempre se renovando. A gente deve fortalecer, uma coisa que a gente fez ano passado e a gente deve fortalecer, ter mais firme esse ano, uma ação incisiva e com a participação da comunidade da cidade de Goiás. A gente já se reuniu com a cidade. O coordenador de operação do FICA, que é o Rodrigo Santana, é um cara morador da cidade de Goiás, então a gente quer envolver bem a comunidade da cidade. Isso não é uma novidade tão perceptível, não é um evento, uma coisa, mas faz muita diferença para o resultado do FICA. E também a gente está preparando uma relação também mais firme com as entidades. As inscrições de filmes para a 14ª edição do FICA estão abertas e vão até o dia 9 de abril. Mais informações podem ser obtidas no site www.fica.arte.br. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Começa o período de inscrição ao processo de meritocracia. O processo de seleção de gerentes por capacitação e mérito, mais conhecido como meritocracia, oferece 36 vagas em 12 órgãos do Estado. Qualquer servidor público, efetivo ou comissionado pode participar. A seleção vai até o dia 4 de abril. A superintendente da Escola de Governo da Segplan, Meirinha Vale, fala sobre as mudanças implantadas neste processo. Nós estamos antecipando a OAB, exigindo a ficha limpa real do candidato, porque sem ela não será permitido ele fazer qualquer prova e muito menos uma entrevista. Esta é a 4ª seleção no Estado. A prova vai ser elaborada pela UEG e aplicada no dia 15 de abril. A servidora Maria Rita Medeiros passou na última seleção da meritocracia e hoje é gerente de projetos e interiorização das ações da Semira. Para ela, foi gratificante participar da seleção. Porque você se prepara para fazer uma prova e você tem a resposta positiva, né? É um incentivo para continuar atuando da melhor maneira. O processo possui 3 fases: avaliação curricular, prova objetiva e entrevista profissional. Segundo Meirinha Vale, o processo seletivo dá chances iguais e incentiva o servidor. Para mais informações, acesse o site www.segplan.go.gov.br/meritocracia. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Pessoas físicas e jurídicas podem doar parte do imposto de renda ao Fundo da Infância e Adolescência. O prazo para declarar imposto de renda começou no dia 1º de março e termina 30 de abril. O que poucos brasileiros sabem é que uma parte do imposto pode ser revertida diretamente para projetos sociais que visam a promoção e a defesa das crianças e adolescentes, administrados pelo FIA, Fundo para a Infância e Adolescência, e aprovados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo o publicitário Edmilson Barbosa de Miranda, as doações estão vinculadas à realização de programas e ações de apoio a crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, educação, abrigamento, saúde, cultura, lazer, transporte, formação profissional, proteção e defesa de seus direitos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem optar pelo imposto solidário. No caso da pessoa física é até 6%, e no caso da pessoa jurídica 1% para aquelas empresas que tributam pelo lucro real. O dinheiro nem vai diretamente para a entidade, vai para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, é um órgão que ele é auditado pelo Ministério Público e pela sociedade. Ou seja, então a entidade que quiser pleitear esse recurso, ela não recebe diretamente o valor, ela tem que apresentar um projeto para o Fundo da Infância e Adolescência, esse projeto ser aprovado. Depois que isso acontece, é que a entidade pode captar ou receber recursos para esse projeto. Em Goiânia, uma das entidades que recebem o imposto solidário pelo FIA é a APAI, Associação de Pais e Amigos do Excepcional, que atende cerca de 450 crianças e adolescentes carentes. Em janeiro, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que facilita as doações ao FIA. De acordo com a nova lei, a pessoa não precisa mais fazer sua doação até o dia 31 de dezembro para informá-la na declaração de ajuste anual do ano seguinte. A doação pode ser feita agora, no mesmo ano da declaração. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h25. Mais de 99% do rebanho bovino de Goiás foi vacinado contra a febre aftosa na última campanha. Apenas 300 propriedades rurais, de um total de 126 mil, não fizeram a imunização do rebanho ou não declararam a vacinação à Agrodefesa. O proprietário rural que deixou de realizar o procedimento está sujeito a multa e terá que vacinar o rebanho com a presença da fiscalização da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, conforme explica a coordenadora do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares, Deise Lúcia de Correia. A gente estava com um índice de 97,98% de vacinação no estado. Agora, depois das nossas ações de arração, já chegou no índice de 99,58% de vacinação, o que é muito expressivo para o estado. Esses proprietários que não fizeram a vacinação na campanha de novembro, entrar em contato com a Agrodefesa do município onde tem a propriedade, que a gente vai fazer um auto, uma infração, porque ele não fez a vacinação, que é R$7 por cabeça, e vai fazer a vacinação assistida por um dos nossos servidores da Agrodefesa. O último foco de febre aftosa em Goiás foi em 1995. De acordo com Deise Lúcia de Correia, o estado é livre de febre aftosa com vacinação desde 2001 e pleiteia o título de área livre sem a imunização até 2015. Enquanto não tiver a doença aqui no estado, a importância para a exportação, a melhor qualidade de vida para os animais, porque é um impacto muito grande da aftosa nos animais. A coordenadora do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares da Agrodefesa, Deise Lúcia de Correia, informou ainda que a próxima campanha contra a febre aftosa será realizada em maio e todo o rebanho bovino e pubalino deve ser vacinado. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Com informações sobre as rodovias, Libório Santos, bom dia. Bom dia, exatamente. Nas últimas 24 horas foram registrados 24 acidentes, 21 feridos e 3 mortos nas rodovias goianas. Os acidentes mais graves, saída de pista na BR-153, quilômetro 535, entre Hidrolândia e Professor Jamil, gol placa KAW8818 de Aparecida de Goiânia. Clériston Santos Silva saiu com lesões. Edson de Souza Marques, 17 anos, fatal. Outra saída de pista com capotamento na GO237 em Uruaçu. Ford Fiesta, placa NGP 7699 de Uruaçu. Mike André Xavier Rodrigues, vítima fatal. Celineido Santos Martins, também vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. CMTC promete melhorias para o transporte coletivo da capital. Garantir a instalação dos corredores exclusivos para o transporte coletivo e colocar mais ônibus nas ruas. Esta foi a promessa feita pelo presidente da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, José Carlos Grafite, ao promotor de justiça Murilo de Moraes e Miranda. Para Grafite, apesar de ainda ser alvo de muitas reclamações, o transporte público em Goiânia já apresenta algumas melhorias. Vivemos um momento muito bom no nível dos investimentos, um momento em que nós não víamos há anos, para não dizer décadas, no transporte, perspectivas concretas de se construir o VLT do eixo Anhanguera, o veículo leve sobre trilhos, perspectiva de se construir o BRT Norte-Sul, concretas também, com projetos prontos, o eixo da Avenida Universitária sendo concluído, terminais de integração sendo concluído. Entretanto, o Ministério Público legitimamente preocupa-se também com a lotação dos ônibus. E esse é um problema do transporte e que vai ser minorado e vai ser sanado com a construção dos corredores em Goiânia. E a curto prazo dá para se fazer alguma melhoria no transporte coletivo da capital? Essa é a tarefa cotidiana da CMTC. Todos os dias nossos pesquisadores estão na rua fazendo levantamento de linhas. São 273 linhas na região metropolitana de Goiânia e durante todos os dias nós implementamos alterações. O que tem acontecido no sistema é que o tempo de viagem das linhas tem aumentado muito por conta dos congestionamentos e da falta de espaço para os ônibus. Quando o tempo de viagem aumenta, você tem que colocar mais recursos, ou seja, mais ônibus, sem que o usuário perceba essa adição de veículos. Então o usuário fica com a sensação, porque ele fica mais tempo dentro dos ônibus, de que não se ampliou. Mas o fato é que nós operávamos esse mesmo sistema 20 anos atrás com cerca de 800 veículos. E hoje operamos um sistema com quase 1.500 veículos e a gente continua tendo a sensação de que o problema é veículo. Enquanto o problema central é investimento em infraestrutura, que felizmente nós vivemos um momento bom. A gente está conseguindo construir corredores em Goiânia e esperamos que no médio prazo esses corredores deem uma resposta efetiva para essa questão. 7h30.
A GR intensifica punição a quem oferece transporte clandestino em Goiás. A Agência Goiana de Regulação implantou novos procedimentos para autuar, multar e processar os motoristas que fazem transporte clandestino no estado. Antes, o infrator tinha seu carro apreendido, mas ao pagar a multa, conseguia imediatamente a liberação do carro. O presidente da Agência Goiana de Regulação, Humberto Tanus, explica as novas regras. Então é o seguinte, a partir de agora, nós só podemos começar o processo com esse termo de infração, quer dizer, com o original. Então, quer dizer, o fiscal chega aqui, apresenta o termo, nós abrimos um processo, aí a pessoa faz a defesa dela, justifica e depois que vai ser vista a liberação do carro. Então tem todo um procedimento, tem que ter assinatura, tem que ter um termo de parcelamento, tem que ter uma verificação se esse veículo já foi multado anteriormente, sem dizer que aí é um outro processo, que é um processo criminal, que vai ser lá na delegacia de polícia. Esse aqui é um processo administrativo. E esse procedimento que a gente está fazendo aqui vai demorar no mínimo 3 ou 4 dias. A multa atualmente é de R$ 1.600. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre os instrumentos que comprovam a embriaguez de um motorista levantou dúvidas e polêmicas sobre a aplicação da lei seca. A partir de agora, somente o bafômetro e o exame de sangue podem produzir prova contra o condutor embriagado. Especialistas e autoridades que trabalham para coibir a direção sob efeito de álcool tentam explicar o que muda e o que deveria mudar. A entrevista de hoje discute esse assunto. Quem vai falar com a gente é o delegado Valdir Soares, titular da Delegacia de Crimes de Trânsito. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central, do programa Mundo em Suas Casas. Delegado, muda algo na rotina da Polícia Civil com a decisão do STJ? Na verdade, para a Polícia Civil não muda nada, né? Porque nós já vimos adotando o que estava previsto nessa decisão, né? Que foi a brecha deixada pelos deputados federais e senadores quando fizeram o Código de Trânsito. As ações conjuntas com a Polícia Militar continuarão a ser efetuadas? Na verdade, na prática, o policiamento ostensivo, quem tem feito é a Polícia Militar, a MT, que faz o trabalho ostensivo. Ao fazer a prisão, eles encaminham a Delegacia de Trânsito. O cidadão ele tem duas possibilidades: produzir prova contra si ou não. Ou, na linguagem popular, soprar o bafômetro ou não soprar o bafômetro. Soprando o bafômetro, o que acontece? Ele vai responder por embriaguez ao volante, pena de 1 a 3 anos. Vai ser conduzido à delegacia e vai ser autuado em flagrante. Tem uma multa que é aplicada para ele e tem a retenção do carro e entregue para uma pessoa habilitada e em condições de dirigi-lo. A novidade que nós temos em Goiás, e Karine, é um diferencial. Mesmo aquelas pessoas que se recusam a soprar o bafômetro, até uma medida, é uma novidade a nível nacional que nós temos aplicado desde o ano passado. Isso, inclusive, tem proporcionado um número muito bom de redução de mortes em nossa capital. Mesmo que a pessoa se recuse a soprar o bafômetro, nós não estamos autuando ela no Código de Trânsito, considerando essa decisão do STJ e já o que entendia a jurisprudência. Nós autuamos ela por estar expondo em risco a sua própria vida ou de terceiros, que é o artigo 132 do Código Penal, e nós temos a embriaguez da Lei de Contravenções Penal. Então o que acontece? A pessoa não deixa de ser processada criminalmente, mas nós apreendemos o veículo dessa pessoa para ser periciado. Então nós criamos uma série de dificuldades para esse motorista embriagado que está cometendo crime. Muitas situações anteriores o policial via o motorista totalmente alcoolizado, não conseguia nem caminhar e ele teria que dispensar esse motorista. A nova orientação, a linha mais dura da interpretação da lei, se nós temos uma interpretação favorável ao motorista, nós temos também outra novidade em Goiás, mais dura para com o motorista. O senhor defende uma lei mais rigorosa? A interpretação da lei. Na verdade, o que nós fazemos é interpretar a lei mais rigorosa. Aquele motorista que dirige embriagado, o código tem uma vastidão de artigos. E nós aplicamos os artigos do Código Penal e do Código de Trânsito. Isso fez com que nós reduzíssemos em cerca de 342 mortes em 2010 para 2011, 267 mortes. Quase 80 pessoas deixaram de morrer. E nós também temos um entendimento, uma discussão que eu vi muito presente
na mídia nesta semana dessa decisão é que se um motorista embriagado mata uma pessoa, recusa soprar o bafômetro, ele vai ser autuado ou não? Nosso entendimento da Delegacia de Trânsito também é todo motorista embriagado, independente de soprar o bafômetro ou não, que fere ou mata, se ferir, responde por tentativa de homicídio. Se matar, responde por homicídio. Por quê? Porque a gente vai usar as provas que são permitidas no Código Penal, no Código de Processo Penal, que são provas lícitas, que são as provas testemunhais, são filmagens, é o exame clínico que a gente encaminha esse alcoolizado para ser feito. Então, aí o motorista, ele não vai responder pelo Código de Trânsito, onde a pena pode chegar até 6 anos, e sim pelo Código Penal, porque aquele que bebe qualquer quantidade de álcool, ele assume o risco de matar. Se ele assume o risco, no nosso entendimento, é dolo eventual, e por esse crime ele deve responder. Também, de forma inovadora, todos aqueles motoristas que matam uma pessoa na faixa de pedestre, em alta velocidade, em qualquer uma, ou embriaguez, nós temos aplicado o entendimento que essas pessoas assumem o risco de matar. E, portanto, temos autuado num sistema mais rígido e que tem sido aceito pelo Poder Judiciário goiano. Valdir Soares, delegado titular da Delegacia de Crimes de Trânsito, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. A Polícia Civil agradece, um bom dia a todos. O STJ se acovardou, o Poder Legislativo, deputados e senadores deixaram uma brecha na lei, mas nós vamos atuar em dúbio pró-societá. É a sociedade que merece a proteção e a redução do número de vidas. Um bom dia a todos. Bom dia, o delegado Valdir Soares, ele é titular da Delegacia de Crimes de Trânsito, falando então que essa decisão do STJ não muda o trabalho também feito pela Polícia Civil no combate, então, a motorista dirigindo embriagado. 7h37. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. 4 partidas encerraram a 7ª rodada do segundo turno do Campeonato Goiano. Nesse domingo, que começou no sábado com a vitória do Atlético por 3-0 sobre o Goianésia. Ontem, no Serra Dourada, o Vila Nova venceu o Goiás após 5 anos. A vitória de ontem do Vila Nova para cima do seu maior rival aumentou ainda mais a sequência de jogos sem saber o que é perder. O Vila venceu o Goiás por 3-2 e agora está 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota. São 4 vitórias e 2 empates. O Tigrão que precisa agora de apenas mais 1 ponto para se garantir matematicamente na fase semifinal do Campeonato Goiano. Vila que volta a campo só no próximo fim de semana contra o Rio Verde, jogando em Rio Verde. A vitória de ontem, além de aumentar o número de jogos sem derrota, manter a invencibilidade do Vila, ainda fez com que o Tigrão quebrasse um tabu de 5 anos. Desde 2007, o Vila não vencia o Goiás, jogando no estádio Serra Dourada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 41. Apesar das reclamações, o Goiás reconheceu a superioridade do Vila na partida de ontem. Após 5 anos, o Goiás voltou a perder para o Vila Nova no Serra Dourada, ontem por 3-2. O time continua na liderança do campeonato. O técnico Anderson Moreira chegou a reclamar da arbitragem, a marcação de um pênalti perdido pelo atacante Patrick no primeiro tempo e também de outros lances. Mas o treinador, no geral, reconheceu o mérito do Vila Nova em ter competência para colocar a bola para a rede nas chances que teve. O Goiás teve mais posse de bola, mas o Vila foi mais objetivo e mais competente. Essas foram as palavras do técnico Anderson Moreira. Já o lateral direito, Peter, usou palavras fortes, ofendendo
o árbitro Eduardo Tomás, dizendo inclusive que o árbitro do jogo de ontem acabou o ofendendo e ele passou essas ofensas para a diretoria tomar providências através do departamento jurídico. Como o Peter falou aqui na Brasil Central, na saída de campo, que Eduardo Tomás é um ladrão, possivelmente ele será citado para julgamento no TJD goiano. A representação dos jogadores do Goiás acontece logo mais às 3h30 da tarde e após um trabalho de hidroginástica, a delegação segue para Belo Horizonte, onde treina amanhã à tarde na Toca da Raposa 2 e na quarta-feira enfrenta o América Mineiro, 9h50 da noite, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela Copa do Brasil. O Goiás, vencendo por 2 gols de diferença, elimina o jogo de volta que está marcado para o dia 11, quarta-feira da semana que vem, às 9h50 no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. No estádio JK, o Rio Verde bateu o Itumbiara por 2-1. Em Aparecida, a Aparecidense venceu a Anapolina por 2-1. O Morrinho recebeu em casa o Craque e venceu a partida também por 2-1. O Goiás, mesmo perdendo para o Vila Nova, segue na liderança do Campeonato Goiano com 36 pontos ganhos. O Atlético vem em segundo com 35. Terceiro, Vila Nova, 25. O Craque vem em quarto com 23 pontos ganhos. Em quinto, Aparecidense com 20. Sexto, o Rio Verde, 18. Também com 18 pontos, o Goianésia vem em sétimo. Em oitavo e sem chance de ficar entre os 4 primeiros, o Itumbiara com 18 pontos. Em nono, Morrinhos com 16 e em décimo e já rebaixado pela primeira vez na sua história, com 12 pontos, a Anapolina. Todos os jogos da 8ª rodada serão disputados no próximo domingo. Goiás e Morrinhos, Anapolina e Atlético, Rio Verde e Vila Nova, Craque, Itumbiara e Goianésia e Aparecidense. Com 14 gols, Patrick do Vila Nova é o artilheiro do Campeonato Goiano. 7h44. Atlético dedica esta semana a Copa do Brasil e joga na quinta-feira no Serra Dourada. Os jogadores do Atlético se reapresentam ao técnico Jair Araújo daqui a pouco no CCT do setor Urias Magalhães. O Atlético dá uma pausa na disputa do Campeonato Goiano e se foca para a Copa do Brasil. Quinta-feira, jogo contra a Ponte Preta no estádio Serra Dourada. Time completo. Até os jogadores que fizeram um trabalho à parte para recondicionarem a condição física estarão à disposição. Meio-campista Elias, o zagueiro Leonardo, já recuperado de lesão. Time com força máxima para tentar superar a Macaca. Quinta-feira no Serra Dourada. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. O São Paulo levou 2 gols, mas conseguiu virar no segundo tempo e bateu o Ituano por 4-2 neste domingo em Itu. Com a vitória, o time do Morumbi recuperou a liderança com 40 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que venceu o Oeste por 3-0, mas tem melhor saldo de gols, 20-15 no Campeonato Paulista. No Rio, o clássico entre Fluminense e Botafogo terminou empatado em 1-1 e foi ruim para os dois clubes. O Botafogo caiu para o segundo lugar no Grupo A, que tem o Flamengo como líder. Já o Flu é terceiro no Grupo B, com 7 pontos atrás de Vasco e Bangu, que estão à sua frente. Às 7h45 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Bombeiros alertam sobre cuidados que o turista deve tomar ao viajar para regiões de rios e lagos. O Corpo de Bombeiros registra uma morte por afogamento a cada 3 dias em Goiás. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram 37 mortos no estado. E o número de ocorrências aumenta em feriados prolongados, como o da Semana Santa. Geralmente os casos estão relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas e imprudência. O assessor de comunicação dos bombeiros, Martiniano Gondim, pede a quem for viajar nesta época que tome cuidado ao entrar na água. Evitem entrar em locais aonde eles não conhecem, principalmente rios, represas de fazendas, locais de pessoas amigas ou local onde ele nunca foi naquela região. Se tiver que entrar, entre nessa água com o colete salva-vida, mesmo que você vai fazer uma natação ali de brincadeira, coloque esse colete salva-vidas nas crianças e também nas embarcações. Não utilize embarcações sem o uso do colete, porque em função do acidente ali, a pessoa cai na água, o colete pode salvar a sua vida. Martiniano Gondim diz ainda que em caso de afogamentos, o resgate deve ser feito de forma adequada para evitar uma tragédia ainda maior. O Corpo de Bombeiros, ele orienta para a pessoa não fazer o resgate direto, né? Ele utiliza um meio de fortuna, uma corda, um material flutuante, jogue para essa pessoa segurar, evite pular. Já temos registros onde que um parente cai, ou às vezes é um filho, o pai pula atrás para tentar salvar
e acaba morrendo os dois afogados. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 7h46. Obras da Saneago vão interromper parte do trânsito na Avenida T61 entre a T4 e a T38 em Goiânia a partir de logo mais às 8 horas. Segundo a Saneago, a interdição é necessária para as obras do interceptor Vaca Brava de ampliação da capacidade da rede de esgoto no setor Bueno e região. A estimativa de reabertura da pista é para o dia 12 de abril. 7h46. Preço de pescado sobe na quaresma, mas carne bovina fica mais em conta. O período da quaresma, iniciado na quarta-feira de cinzas, quando muitos católicos se penitenciam, deixando, por exemplo, de comer carne vermelha, ajudou a reduzir o preço do produto. De acordo com pesquisa da Associação das Donas de Casa de Goiás, a queda no preço da carne bovina chega a 30% em um mês. Para a presidente da associação, Maria das Graças Santos, a dona de casa pode economizar ainda mais. Somente a redução, assim, na questão das ofertas. A gente está vendo as carnes, antes você não achava elas menos de R$10, R$12, as carnes mais de segunda. Hoje você está achando ela de R$7,90. Vários estabelecimentos fazem suas promoções durante a semana. Então tem o dia da semana da carne. Então o consumidor, se ele for fazer suas compras, comprar as carnes vermelhas, as aves, ele vai encontrar um preço bem mais em conta, vai economizar bastante nesses dias. Já os preços de pescado subiram nos últimos 30 dias, em média, 25%. Peixes como caranha, pintado, tucunaré, estão mais caros, com preços que ultrapassam a casa dos R$20 o quilo. Segundo Maria das Graças Santos, quem não abre mão de comer peixe nesta época do ano pode optar por produtos mais baratos. Tem muitos outros peixes que às vezes o consumidor fica comprando só aquele peixe tradicional, mas tem muitos outros peixes de segunda categoria que o consumidor pode se alimentar, pode estar praticando a sua religiosidade ou própria a sua cultura de comer peixe nesse momento, não deixar de colocar, porque é um produto essencial também na mesa do consumidor. A presidente Maria das Graças Santos informou ainda que a pesquisa foi feita em supermercados e peixarias de Goiânia e está disponível no site www.donasdecasa.com.br. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. A ideia de que o Brasil está se transformando em um paraíso de empresas atravessou o Atlântico e está encantando portugueses, espanhóis e italianos. Uma página no Facebook que promete ajudá-los a conseguir vagas no país já atraiu quase 40 mil interessados. Todos os dias, entre 500 e 600 pessoas, a maioria portugueses, se associam à comunidade. De volta à posição de primos pobres da Europa, afundados em uma recessão sem fim à vista e com o desemprego batendo em 15%, Portugal trocou de lugar com o Brasil e assumiu a posição de fornecedor de mão de obra. Por outro lado, os turistas espanhóis que chegam aqui terão, entre outras exigências, que comprovar bilhete de ida e volta, o mínimo de R$170 por dia de permanência e comprovação da reserva do hotel ou carta-convite do anfitrião, caso o viajante fique em casa particular. Secretaria do Meio Ambiente fiscaliza a degradação às margens do Ribeirão João Leite. 5 propriedades rurais localizadas na área de proteção ambiental do João Leite foram identificadas com registros de desmatamento. Elas ficam nas imediações do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. As informações foram obtidas através de imagens via satélite colhidas pela Coordenação de Geoprocessamentos. De acordo com esse levantamento, cerca de 227 hectares foram degradados de 2010 para cá. O técnico em resíduos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Osmar Mendes, apontou o que o órgão está fazendo para prevenir o desmatamento na região. A gente conta muito com a participação do cidadão denunciando, e essas denúncias são todas elas atendidas, e no caso da bacia do João Leite, que é aqui bem próxima, tem uma ação muito rápida, e a gente tem uma parceria muito grande com o Ministério Público para estar processando e punindo esses infratores. Osmar Mendes também falou sobre as maiores preocupações da Secretaria em relação ao João Leite. A legislação estabelece distâncias mínimas de segurança para que sinistros que venham a ocorrer não venham atingir de imediato os cursos d'água, que são afastamento mínimo de 200 metros para qualquer atividade que demonstre qualquer potencialidade de periculosidade ambiental. E também afastar a implantação de atividades próximas às nascentes e aos cursos d'água. E outro fator preocupante é
a mudança de comportamento no trato do solo rural, né? Quer dizer, o uso correto do solo rural com a conservação desse solo. Quem quiser denunciar algum crime ambiental contra os rios goianos deve entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos através do telefone 3265-1300. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Empresário goiano mostra otimismo mesmo diante da queda nas vendas do primeiro trimestre deste ano. A pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás aponta que em janeiro deste ano a produção industrial caiu 10,74% em relação a dezembro de 2011. Isso porque o primeiro trimestre do ano é tradicionalmente marcado pela desaceleração da economia no estado, o que é explicado pela entre-safra de algumas lavouras, férias coletivas e também pelos feriados. No entanto, apesar da retração, quando comparamos a produção industrial de janeiro deste ano com a de janeiro de 2011, vemos que houve um crescimento de 3,26%. O economista da FIEG, Cláudio Henrique, explica que isso mostra que o empresário goiano está mais confiante. Da comparação de janeiro de 2012 com os dados de janeiro de 2011, houve um considerável crescimento em relação às vendas e à utilização da capacidade instalada. Um fato bastante positivo que sinaliza que a atividade produtiva em Goiás no ano de 2012 tende a ser melhor, a retomar o seu ritmo de crescimento que diminuiu no segundo semestre de 2011. Cláudio Henrique analisa a influência do cenário internacional e as medidas econômicas tomadas pelo governo federal, como, por exemplo, a redução da taxa Selic. Em que pese ainda não tenha chegado ao consumidor final essa redução, mas há uma sinalização do governo federal de estimular a produção, quer pela desoneração da folha de pagamento, quer por ou não uma redução de imposto ou com a concessão de empréstimos ou facilidades para investimentos que possa premiar a produção. O cenário internacional se mostra mais estável, daí você gera uma confiança no próprio empresariado e essa confiança ela é expressada aqui pela pesquisa da FIEG em números, de forma a nos permitir inferir que 2012 tem uma tendência de retomada daquele crescimento que a gente verificou no início de 2011. Em janeiro de 2011, a taxa Selic era de 11,25%. Em março deste ano, ela está em 9,75%. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. A presidente Dilma Rousseff vai anunciar amanhã uma reformulação nas linhas de financiamento para investimento e capital de giro do BNDES, com redução nas taxas de juro, ampliação do prazo de pagamento e mais setores beneficiados. O governo vai aumentar em 18 bilhões de reais os recursos com taxas subsidiadas pelo Tesouro, que chegarão a 227 bilhões de reais. Será criada uma nova linha para projetos estratégicos de 8 bilhões de reais, com juros de 5% ao ano. Haverá ainda redução de juros para ônibus e caminhões e bens de capital. O financiamento para exportação sobe para 100% com prazo de 36 meses. 7,54. Valor adicionado na indústria goiana cresceu 500% entre os anos de 96 e 2009. De acordo com o IBGE, nos números divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a indústria goiana evoluiu de 3 bilhões em 1996 para 20 bilhões em 2009. Na opinião do economista Cláudio Henrique de Oliveira, 5 fatores foram determinantes: as potencialidades naturais, a população jovem disposta a trabalhar, a política de atração de investimentos, o esgotamento da infraestrutura nas grandes regiões do Brasil e o espírito empreendedor de quem chega. O impacto socioeconômico é percebido na geração de empregos e no aumento do consumo. Segundo Cláudio Henrique de Oliveira, alguns setores da indústria merecem destaque rumo ao futuro. O automobilístico, que vem crescendo a demanda, a produção no estado, o setor farmoquímico, inclusive com um polo farmoquímico, o setor sucroalcooleiro, a transformação de produtos da extração mineral. Outro setor que eu gostaria de fazer referência é o setor de produtos metálicos e o setor químico. Com relação a um futuro, a indústria brasileira foi uma das que mais sofreu no ano de 2011, inclusive com a questão da desindustrialização, que é a concorrência com os produtos importados. Então a gente tem uma ideia de crescimento, mas porém bem menor, algo em torno de 0,5% a 1%. A participação de Goiás no PIB brasileiro saltou de 1,62% em 96 para 2,72% em 2009. A taxa média anual de crescimento do valor adicionado foi de 4%. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h56. Taxa de inadimplência nos financiamentos de veículos bate recorde em fevereiro. Facilidades para a compra do veículo novo levaram aos recordes de venda no país, mas a consequência disso reflete no próprio setor. Inadimplência alta. Em fevereiro, a taxa, considerando atrasos acima de 90 dias, chegou a 5,52%. Segundo o Banco Central, é o maior patamar de uma série que começou desde 2000. O economista Aurélio Troncoso avalia os fatores que contribuíram para esse endividamento. O disparate do aumento do combustível com o disparate do aumento dos IPVAs, das situações, aquelas pessoas de renda mais baixa que adquiriram seus veículos na época da isenção de IPI, estão em dificuldades hoje em pagar esse tipo de parcela. As parcelas a longo prazo que antes cabiam no bolso, hoje não cabem mais. Esses são os efeitos dos últimos 3 anos. É procurar hoje a legislação, saber como é que ele faz para devolver o veículo. É o único jeito. No caso de CDC, no caso de leasing. Se for no caso de CDC, ele pode ir lá no banco e negociar as parcelas ou talvez aumentar aquilo que ele já pagou, voltar a aumentar para diminuir o valor da parcela. Diante da inadimplência, as concessionárias estão mais cautelosas, com freio nas vendas parceladas em até 60 vezes. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Dívida pública impede a queda nas taxas de juros. Apesar da intenção do governo de continuar baixando a taxa Selic com o objetivo de diminuir os juros e estimular a produção, especialistas em economia avaliam que um fato impede a equipe econômica de reduzir a Selic num patamar desejável para o país entrar de vez num processo produtivo competitivo. É a questão da necessidade de o governo captar recursos no mercado para financiar a dívida pública. Essa captação é feita com a venda de títulos do Tesouro e, se a Selic cair demais, os recursos deverão migrar para a caderneta de poupança. Essa é a opinião, por exemplo, do consultor financeiro José Mário Carvalho. Nós teríamos que fazer uma reforma previdenciária profunda, porque a Previdência está produzindo um déficit tremendo a cada ano. Nós teríamos que produzir uma reforma trabalhista, porque a nossa legislação trabalhista é antiquíssima. O Brasil hoje é um dos únicos países que utiliza carteira profissional. Isso não existe mais nas nações desenvolvidas. O Brasil ainda aplica esse tipo de instrumento. Nós teríamos que fazer uma reforma política ampla, e aí sim, depois de nós sanearmos tudo isso, através de novas leis, através de modernização das leis, eu tenho certeza que nós estaremos em condições muito melhores de competir no mercado internacional. Na opinião de José Mário, o governo está equivocado ao tentar estimular a produção baseado apenas na expansão do consumo interno. Para ele, o alto grau de endividamento dos brasileiros, que vem sendo mostrado pelas pesquisas, demonstra que num futuro não muito distante, se o país não se tornar competitivo na área de exportações, essa fórmula será derrotada com a volta do descontrole inflacionário. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1.376 da Mega Sena, sorteadas neste final de semana. As dezenas sorteadas foram 09, 11, 21, 49, 53 e 54. A Quina vai premiar 57 apostas com R$25 mil cada uma. A quadra registrou 4.091 apostas certas e cabe a cada uma delas R$503. Noticiário Internacional. Os helicópteros cedidos pelo Brasil vão participar da operação de libertação de 10 reféns das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vai acontecer a partir de hoje. Os sequestrados que a guerrilha colombiana se comprometeu em libertar são os militares Luiz Alfonso Beltrán Franco, Luiz Arthur Garcia, Robinson Salcedo Guarim e Luiz Alfredo Moreno Chagueza. Em Goiânia, 8 horas, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.